Olá, nono ano! Esse vídeo é da correção da nossa revisão do capítulo 17 de Física, ok? Correção da revisão da P2. Eu vou ler as questões e vou acrescentando alguma coisa a respeito, conforme eu for vendo necessidade. Então, a questão 1. Responda as perguntas referentes aos corpos luminosos e iluminados e fontes primárias e secundárias de luz. Nós vimos que nós tínhamos corpos luminosos, aqueles que emitem luz própria, e os iluminados, que só conseguem ser vistos devido à recepção de uma luz vinda de um corpo luminoso. Então, os iluminados não emitem luz própria e os luminosos emitem luz própria. Fonte primária de luz, ele, na verdade, ele é o quê? Um corpo luminoso, que é uma fonte primária, ele emite a luz dele. E a fonte secundária é aquela que reflete a luz vinda de uma fonte primária, tá? Então vamos lá. Letra A. Por que as fontes secundárias de luz são também chamadas de corpos iluminados? Então as fontes secundárias são chamadas de corpos iluminados porque ela não emite luz própria. Ela recebe a luz de uma fonte primária, tá ok? Então, ela só iria fazer o quê? Ela reflete aquela luz recebida. Então, ela não é luminosa e sim iluminada. B. A Terra é uma fonte primária ou secundária de luz? A Terra é uma fonte secundária, ok? Que é iluminada pela fonte primária, Sol. Ou, à noite, pelas luzes, artificiais da nossa cidade e também pela luz da Lua. Lembrando a vocês que a Lua, ela é uma fonte secundária e ela só consegue iluminar a Terra porque ela está sendo iluminada pelo Sol em outra face. C. Como a energia fornecida pelo Sol pode ser utilizada aqui na Terra? Eu escolhi aqui duas utilidades, que seria para aquecer o planeta e permitir a realização da fotossíntese pelos vegetais. Questão 2. Na figura a seguir, F é uma fonte de luz extensa e A um anteparo opaco. Lembrando que se ele é um anteparo opaco, ele não permite a passagem total de... Na verdade, ele não permite a passagem da luz, ok? É como se nós estivéssemos caminhando em uma rua, vou dar o exemplo, e viesse uma fonte de luz por trás da gente, nós seríamos um corpo opaco, como se fosse o A aí. E muitas vezes a gente consegue ver o quê? A nossa sombra no chão mais à frente, certo? Às vezes a gente vê a sombra, que é a parte mais escura, e a penumbra, que é um envolto da sombra. É uma parte que está em volta da sombra, que é um pouquinho iluminado, ou seja, a penumbra ela tem uma parcialidade de luz. Então ele pergunta aí pra gente: pode-se afirmar que 1, 2 e 3 são respectivamente regiões D? Então a gente pode verificar que o 2, o F é a fonte de luz, que está chegando ao A, e o A está produzindo o 2. Essa produção dessa região 2 é exatamente a nossa sombra. E quando essa fonte, como ele falou que é uma fonte extensa, fontes extensas permitem a produção de penumbra. Fontes pontuais, não. Então, essas regiões 1 e 3 que nós temos ao lado esquerdo e direito, respectivamente, elas seriam regiões de penumbra, ok? Então, na questão aí da nossa folhinha, nós vamos marcar a alternativa C. Questão 3. Defina qual o princípio de propagação da luz correspondente a cada conceito mencionado. Nós vimos que nós temos 3 princípios de propagação da luz de acordo com a maneira em que ela vai se propagar. Vamos ler a letra A. O trajeto seguido por um raio de luz não se modifica quando são trocadas entre si as posições da fonte emissora de luz e do observador. O que ele quis dizer? Se o observador estiver à direita e a fonte à esquerda, ou vice-versa, tá? O trajeto seguido pelo raio não irá se modificar. O nome desse princípio é o princípio de propagação
reversível da luz. Quando a gente diz que uma coisa é reversível, é que ela pode ser direta ou inversa, ou seja, a gente pode trocar a posição, ok? B. Ocorre em meios homogêneos e transparentes. A luz se propaga em linha reta. Gente, a própria frase já nos ajudou. Falou que propaga-se em linha reta, então é o princípio de propagação retilínea da luz. E a letra C, quando dois ou mais raios vindos de fontes diferentes se intersectam, seguem suas trajetórias e mantêm suas características de forma independente, como se não estivessem se cruzado. O que nós falamos sobre isso? Eu citei em aula que seria mais ou menos aquela iluminação dos personagens de uma peça de teatro, em que a gente tem as fontes de luz vindas do alto e elas podem atravessar, mas não vão desviar. Cada uma vai iluminar o personagem correto. Esse princípio é o princípio de propagação independente da luz. Ok, turma? Agora nós vamos para a nossa questão 4. Prestem atenção. 4. Qual o tipo de meio, ou seja, transparente, translúcido ou opaco, que está sendo apresentado em cada figura? Observe na primeira figura que nós temos uma vela, certo? Que está iluminando um lado, porém o observador que está ao outro lado, ele não consegue ver. Se ele não consegue ver, este cubo aí, da primeira imagem, ele é um cubo opaco, não permite a passagem de luz. Segunda imagem, temos a vela ao lado esquerdo e o observador ao lado direito, esse olhinho aí. E ele consegue ver em linha reta, ele consegue perceber a passagem de luz em linha reta. Se ela está passando em linha reta, a gente está falando de um meio transparente, permite a passagem total da luz em linha reta. E a última, podemos observar que o observador que está ao lado direito, ele consegue ver os feixes de luz, porém eles estão de forma desalinhada. Esse meio é o meio translúcido, que permite a passagem parcial da luz. E por ele ser um meio um pouco, vamos dizer, embaçado, ele desvia de forma diferente os raios de luz que estão sendo emitidos. Questão 5. Qual o fenômeno óptico que pode ser observado na ilustração? Se o feixe de luz bate e volta, ele é um momento de reflexão, tá? Então está tendo uma reflexão dos feixes. Porém, a reflexão ela pode ser direta ou difusa. Ela é direta quando os feixes de luz eles são emitidos formando um ângulo e eles são refletidos com o mesmo ângulo, ou seja, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, que nós vimos em sala. Porém, nesse caso, não está acontecendo isso. O feixe de luz, as setinhas que estão descendo, elas estão subindo de forma desorientada, ou seja, não está formando o mesmo ângulo, então nós chamamos de reflexão difusa, ok? Questão 6. Vamos ler aqui e depois ver a resposta que está do outro lado. Quando um raio de luz proveniente do meio A incide sobre a superfície de separação com o meio B, passa a se propagar nesse meio conforme mostra a figura. Então, nós verificamos que nós temos um feixe de luz aí, ó, que está sendo emitido e formando com a linha normal, que é a linha na vertical pontilhada, um ângulo de 60 graus. E quando ele passa do meio A para o meio B, ele passa a formar um ângulo de 30 graus. Nós estudamos, né, e vimos inclusive em sala essa imagem, e eu pedi para vocês prestarem bastante atenção, que quando a gente tem a mudança do meio, a velocidade de propagação da luz também muda. E com a mudança da velocidade, a gente tem a alteração do ângulo, no caso aí de refração, ok? Esse momento onde passa de um meio para o outro está ocorrendo o fenômeno de refração da luz. E eu falei também que se eu tenho comparando o meio A com o meio B, o que tiver o maior ângulo formado com a normal, significa que ele tem uma velocidade de propagação maior. E
Quando tem o menor ângulo, uma velocidade de propagação menor. Então, nós podemos concluir, vamos marcar aqui, ó, a letra C. O meio A, a velocidade de propagação da luz é maior do que no meio B, ok? Questão 7. Um objeto está colocado sobre uma mesa que está ao ar livre. O mesmo está sendo iluminado apenas pela luz do sol. Observamos que ele tem cor amarela. Por que ele? Então, vamos lá, turma. Nós estudamos que quando a gente vê as cores, exceto o branco e o preto, significa que aquele objeto ele está refletindo aquela cor, ou seja, ele absorve as demais e reflete aquela que nós estamos vendo. Então, ele vai ver, no caso, né, se ele está sendo visto amarelo, é porque ele reflete a cor amarela e absorve as demais. Acrescentando aqui o conhecimento, lembrando que quando a gente vê branco, é porque ele reflete todas as cores. E quando a gente vê preto, é porque ele absorve todas as cores e não reflete nenhuma, ok? Vamos à questão 8, que trata desse assunto também. Questão 8. 3 feixes de luz de mesma intensidade podem ser vistos atravessando uma sala, como mostra a figura. O feixe 1 é vermelho, o 2 é verde e o 3 é azul. Os 3 feixes se cruzam na posição A e atingem o anteparo na região B, C e D. As cores que podem ser vistas nas regiões A, B, C e D, respectivamente, são: na posição A, turma, a gente vai ter o cruzamento delas, então a gente vai ver branco, tá? Agora, vamos lá para a B. A B é um feixe de luz que vem do número 3, tá? É a posição do número 3. E o número 3 é azul, então B vai ser azul. O C, ele vem do feixe 2, que é verde. Então, a gente vai visualizar verde. E o D vem do feixe 1, que é vermelho. Então, nós visualizaremos vermelho. Logo, nós vamos marcar a letra D nessa questão. Branco, azul, verde e vermelho. Ok, turma? Isso aí a gente está vendo um princípio de propagação independente da luz também, ok? Então, turma, peço que vocês deem bastante atenção para essas nossas folhinhas, para essa correção, ok? Para que vocês possam se sair bem na prova, beleza? Quem quiser fazer um print agora, se a imagem estiver boa, tá? Vou trocar a folha. E espero poder corrigir uma prova bem feita para vocês, tá? Por vocês, e que eu possa dar boas notas, que nosso objetivo não é atrapalhar nenhum aluno, e sim ajudá-lo da melhor forma. Porém, nós precisamos também da ajuda de vocês, ok? Bom estudo, boa prova, boa semana de provas e até o nosso próximo vídeo com as dicas da P3.